Bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus queridos irmãos que estão aqui comigo hoje para a gente fazer esse estudo sobre os flagelos destruidores, tomando como base o Livro dos Espíritos. Então vamos lá. O que o Livro dos Espíritos traz para a gente acerca dos flagelos destruidores? Isso vai estar nas questões 737 até 741. Mas antes da gente partir diretamente para essas questões, eu proponho que a gente retome a questão 728, que pergunta justamente se é da lei da natureza a destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Essa questão é muito importante para a gente começar todo o nosso estudo. Afinal de contas, quando a gente chama de flagelos destruidores, a gente já assume que existe uma destruição. E muitas vezes, quando a gente pensa em destruição, isso remete para a gente a fim, isso remete a gente à inexistência, ou a outras coisas de um teor um pouco mais negativo, digamos assim. E é muito legal porque o que os espíritos respondem é o que chamais destruição. Então, as coisas que a gente chama de destruição, as coisas que nós vemos como destruição, que não necessariamente são uma destruição, não passam de uma transformação. Então, eu proponho que a gente já comece o nosso estudo abordando os flagelos não como flagelos destruidores, mas como flagelos renovadores. Vamos lembrar do processo da lagarta para se transformar em borboleta. Como é que é esse processo? Ela precisa deixar essa forma de lagarta, depois vai precisar deixar o casulo, romper aquele casulo para se transformar em outra coisa. A lagarta não existe mais. O que existe hoje é a borboleta que veio dessa transformação. Assim com as outras coisas, nada se destrói, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então as coisas o tempo todo são transformadas no universo. E os flagelos também trazem esse teor, essa lei do universo embutida neles, que é a lei da renovação e da transformação. As coisas elas não são impermanentes, não são permanentes, não estarão sempre daquele modo. As coisas mudam e as coisas se transformam, porque assim é a lei da natureza. Basta a gente observar a natureza. E agora entrando nas questões propriamente ditas, né? Questão 737, ele já começa, né, perguntando, então tá, então existe essa história de flagelo destruidor, que nós combinamos que vamos chamar de flagelos renovadores, e para que isso? Qual é a finalidade disso? Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos é mais uma vez certeira, para fazê-la progredir mais depressa. A finalidade dos flagelos renovadores é o nosso progresso e a nossa evolução. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, mostrando como isso ajuda a gente a se transformar. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, qual que é a bendita finalidade dos flagelos renovadores, dos flagelos que vão renovar, vão transformar, eles vão acelerar o progresso. Então é isso, ó. Eu não entendo muito de carro, mas confiei nas informações que eu obtive aqui em casa de que esse pedal aí é o do acelerador. Então é isso que os flagelos renovadores fazem com a gente. É isso que o coronavírus também está nos propondo. Vamos acelerar aí, vamos acelerar essa revolução, esse progresso, coisas que nós demoraríamos séculos para atingir, nós iremos atingir no intervalo de tempo um pouco menor. Ainda que isso nos dê a impressão de que Deus fere a humanidade. Porque olha que interessante, nessa pergunta 737, olha o termo que o Kardec usa, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Poxa vida, fala a verdade, muitas vezes a gente se sente assim, né? Parece que Deus está lá, ó, castigando com punhos de ferro ali, machucando a humanidade.
E isso pode fazer a gente se perguntar sobre como que é a nossa relação com o Pai, como que é essa nossa relação com Deus. Será que Deus está aqui mesmo, querendo ferir a humanidade, mandando flagelos destruidores? Poxa vida, né? A gente já sabe que Deus é bom, é justo. Talvez isso seja a nossa forma de ver nesse momento, né? Mas com certeza a realidade se aproxima mais desse Deus amoroso, desse Pai cuidadoso, que manda o seu filho, que zela pelo planeta Terra. Então, não é porque nós estamos num momento de pandemia de dificuldade que nós deixamos de ter espíritos zelando e cuidando do nosso orbe. Eles continuam cuidando e zelando do nosso planeta Terra. E aí, os espíritos, no meio da resposta, nos mostram por que nós vemos isso. Na pergunta 737 tinha o porquê Deus fere a humanidade, e aqui eu peguei um trecho da resposta. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Então, olha que curioso. Por que a gente tem a impressão de que nós estamos sendo feridos, que Deus está ferindo a humanidade? Porque isso causa um prejuízo, nos machuca, né? De algum modo. Às vezes a gente pode, como agora, a gente está tendo uma certa restrição da nossa liberdade de ir e vir. A gente sofre o distanciamento de algumas pessoas queridas, outros estão sofrendo o desencarne, né, dos seus parentes. Então, essas coisas geram dor, geram sofrimento, e nos dá a impressão de que, puxa vida, de que serve isso tudo então? Né? Ou de que nós não estamos sendo cuidados. E o Kardec chama a atenção de que não é isso, que a gente não olhe só para esse nosso. O Kardec não, desculpa, os espíritos. Nos chama a atenção de que não é isso. Existe uma finalidade de progresso. São flagelos renovadores, vão ajudar a transformar a humanidade, vão ajudar na evolução da humanidade, no processo dessa transição planetária. É sobre um plano maior. Então, não é só sobre a nossa vida, as coisas em que nós estamos sendo prejudicados ou que não estão saindo conforme o que havíamos planejado antes. Que a gente então amplie o nosso olhar e perceba que no meio de tudo isso continua existindo a ordem, continua existindo o fluxo da natureza e continua existindo o cuidado do nosso Pai amoroso com todos nós, os seus filhos. Com o nosso Pai, que é um Pai espiritual, que é o Pai da nossa essência divina, que é o que nós realmente somos. E aí a gente pode se perguntar também, né? Como Kardec perguntou, na questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? É até engraçado a gente perguntar isso. E é bom que Kardec pergunte, porque são questões que a gente se faz. Mas, puxa vida, precisava disso? Precisava disso tudo. Não era só, né, dar um outro jeito de ensinar isso. Inteligência suprema. E olha que engraçado, às vezes são sentimentos que surgem na gente, esse sentimento de revolta, ou o sentimento de estarmos sendo feridos, ou o sentimento de, pô, não tinha outra alternativa. E é muito legal porque existem outras alternativas, que é justamente o que eles dizem. Pode sim ter outros meios, e esses meios são empregados todos os dias. O que quer dizer que esses meios continuam sendo empregados, pois que deu a cada um os meios de progredir, pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e se lhe faça sentir a sua fraqueza. Bom, será então que não tem outros meios, né? A gente aqui pensando assim, puxa vida, a gente consegue pensar alternativa, será que Deus não consegue pensar alternativa? E aí, né, obviamente que Deus amorosamente nos dá alternativas e nos dá uma chance de recomeço a cada novo dia. Mas muitas vezes quem não se percebe dessas oportunidades? Nós mesmos. Por que nós chegamos ao ponto de precisar de um flagelo renovador? Porque não estávamos nos renovando de outro jeito. A oportunidade de renovação não começou quando o vírus surgiu no planeta. A oportunidade de renovação, ela se faz presente para nós em cada dia, em cada minuto e em cada segundo das nossas vidas. Então nós temos essa oportunidade, essa chance de nos renovar o tempo todo, só que a gente precisa aproveitar isso. E muitas vezes
a gente não se aproveita. E aí, quando vem uma coisa que nos abala nesse nosso orgulho, que nos abala e nos faz sentir a nossa fraqueza, nos faz olhar para a nossa fragilidade, nos faz perceber que a vida material não é tudo, aí a gente pode abrir espaço, abrir o terreno para a renovação e para a transformação acontecer. Enquanto a gente está muito convicto e aquilo, e a gente não se abre para a renovação acontecer, o convite da renovação está aqui todos os dias, mas muitas vezes nós não nos abrimos para esse convite. Os trabalhadores da última hora vão sendo chamados, e muitas vezes a gente não vai, a gente não atende esse chamado. E às vezes esse chamado ele precisa ser um pouco mais brusco, para que a gente perceba que está sendo chamado, e aí sim se renove. Muitas vezes isso se dá por algo que abale o nosso orgulho e nos faz sentir um pouco mais fracos do que esse amiguinho da nossa imagem, que está aí, ó, lá no topo do mundo, peito aberto, dono do universo, né? Para que a gente perceba que nós somos parte desse universo, que é muito mais amplo e que nos convida diariamente a nos harmonizarmos com ele. E essa questão prossegue para a letra A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Então, são flagelos que vêm para renovar, vêm para acelerar o progresso. Mas, poxa vida, precisa levar o homem bom para acelerar o progresso? E nós já temos uma primeira questão aqui, né? O que é esse homem de bem? Que a gente tanto fala, né? Quem somos nós para dizer quem é homem de bem e quem não é? Qual é essa nossa capacidade de juízes? De saber decidir se o outro é ou não homem de bem, se tá ou não na hora do outro morrer. Já é uma coisa complicada. Mas, admitindo que nós conseguimos fazer esse juízo de valor, que nós conseguimos definir, né, quem são os homens de bem e quem não são os homens de bem, será justo que os homens de bem sucumbam, seja, morram, sejam atingidos, sofram, e os nossos amigos espirituais nos respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. A gente estando encarnado, a gente estando aqui no mundo material, a gente acaba olhando tudo, às vezes a gente foca muito nessa nossa vida de agora, nessa nossa encarnação. E, óbvio, é importante que a gente tenha um foco e observe a nossa vida material. Mas, como ele diz, o homem tudo refere ao seu corpo. E a vida do corpo, bem pouca coisa é. Se você pega uma encarnação, se durar 100 anos ou 150, o que são 150 anos perto da eternidade? Então, será que essa tragédia ela é tão grande assim como parece? Ou será que ela parece maior porque nós estamos aqui encarnados passando por ela? E na hora aquilo parece que não vai ter fim. O tempo ele é muito relativo também. Quantas vezes não aconteceu, né? A gente está com aquela companhia maravilhosa, o tempo passa num piscar de olhos, parece que aquilo não foi nada. Foi muito rápido. Por outro lado, quando a gente está, né, numa fila, os 10 minutos parecem uma eternidade. Ou quando a gente está numa companhia que não nos agrada tanto, o tempo não passa. E assim, quando a gente se vê em situações de sofrimento, a gente pode ter a impressão de que aquilo não passa, né? E ele nos ajuda a relativizar, dizendo: um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então,
Obviamente, nós temos também a lei de conservação, que nos faz cuidar do nosso corpo, zelar pelo nosso corpo. E é extremamente importante que a gente cuide, Zélia, desse nosso amigo, desse nosso veículo e dessa nossa morada enquanto nós estamos aqui. Então, obviamente, a gente vai se cuidar, a gente vai fazer atividade física, a gente vai fazer coisas para melhorar a nossa imunidade, a gente vai se precaver, mas tendo a certeza e a confiança também de que isso não é a nossa vida real, de que esse corpo não é a nossa vida real, entendendo que esse corpo é perecível, que em algum momento ele vai perecer e que nós retornaremos à vida espiritual, à nossa vida como espíritos, que é a vida real, e que esses nossos uniformes, que esses nossos trajes ficarão pelo caminho, rasgados em algum momento. O que é um convite para que a gente possa olhar além do horizonte, mesmo que a gente não esteja numa praia, mesmo que a gente esteja na cidade, que a gente possa lançar esse olhar para além do horizonte. Um olhar um pouco menos focado aqui, na gente, no nosso umbigo, o meu corpo, a minha situação, que a gente possa ampliar um pouco esse olhar, que a gente possa ampliar um pouco esse olhar para o universo, para o horizonte, vendo e se lembrando que a vida não para aqui, que isso é uma das formas de vida, que essa vida continua, que essa vida progride, que essa vida evolui, e que nós precisamos seguir o fluxo da vida e não ficarmos tão presos, tão apegados com as nossas vestes. E aí, mais uma vez, Kardec é maravilhoso porque ele insiste em coisas que muitas vezes são os nossos sentimentos, né? Tipo, ok, não passa de um relâmpago, mas não deixa de ser uma vítima porque é um relâmpago. Né, que seja uma vítima, então, de uma tempestade, já que os espíritos colocam como tempestades passageiras, né, de algo breve, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Assim, continuam sendo vítimas. E os espíritos falam, se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. E aí o grande barato de ver sobre a justiça desses flagelos renovadores é que são, como já foi dito, para a transformação da humanidade, são para o nosso progresso, vão nos ajudar a fazer evoluir, vão acelerar um pouquinho esse processo. Não são uma ferida, são cuidados, são uma das demonstrações também do amor de Deus, que o amor de Deus ele está em tudo, em tudo. Então, nisso também. E aí, a espiritualidade nos lembra nessa questão de uma coisa muito lógica, que a gente pode ficar muito assustado nos momentos dos flagelos, porque nós vemos mais pessoas partindo e desencarnando ao mesmo tempo. E aí a gente pensa assim, ai meu Deus, então pode ser que aconteça comigo também, pode ser que aconteça também com alguém que eu gosto, pode ser que aconteça com fulano. E a gente se percebe como a nossa encarnação aqui é temporária, como esse nosso corpo aqui, ele é perecível. E muitas vezes no dia a dia a gente nem pensa muito nisso, né? A gente vai vivendo e parece que a gente vai viver aqui para sempre. E essas situações, elas são maravilhosas porque elas nos fazem acordar para a realidade de que nós não estaremos eternamente aqui encarnados. Do que nós temos feito com o nosso tempo aqui, o que nós temos feito conosco, com o que viemos fazer aqui. Então isso nos ajuda a abrir um pouco o nosso olhar, a nossa mente, e eles lembram que seja pelo flagelo ou não, todos nós vamos morrer. Se não for pelo flagelo, existem várias outras causas possíveis, né? Várias outras causas comuns, como ele diz. Cada um vai desencarnar da maneira que deve, que merece, que, enfim. Mas todos vamos. Nós não sabemos como, podemos não saber como, mas que vamos é uma certeza. Uma das poucas certezas que a gente tem quando a gente nasce é de que depois nós vamos morrer, de que o nosso corpo físico
vai morrer. Nós iremos desencarnar e retornaremos à nossa vida como espíritos. E esses flagelos, eles nos lembram disso. Então ele diz, são passageiras tempestades. Se essas vítimas desses flagelos não morressem disso, se era a hora dessas vítimas morrerem, elas morreriam de outras coisas. Porque seja homem de bem ou homem de mal, como a gente gosta de classificar, e que talvez nem seja uma classificação tão legal assim, seja o homem de bem ou o homem que não é de bem, todo mundo desencarna. Isso aqui é passageiro. Então, eles nos dão essa relembrada. E aí a gente começa a sentir que esse peso dos nossos ombros, do flagelo destruidor, desse Deus mau ferindo a humanidade, começa a ficar mais leve, começa a se aliviar um pouco. Fica parecendo tudo muito injusto, né? Quando ele fala, mas não são vítimas, é justo que isso aconteça. Por que parece injusto? Porque a gente se sente ferido, se sente atacado, a gente acha que é destruidor, a gente pensa no nosso interesse pessoal, se eu vou ter algum prejuízo, então se os meus planos não vão sair como eu gostaria, se o que eu ia fazer eu não vou mais conseguir fazer, se eu estou sendo afetado na minha saúde física, se... Desculpa, gente, esses miados são da minha gata, que está querendo aqui participar também. Focamos na nossa vida material, como se tudo fosse limitado a essa vida material. Então fica parecendo uma baita injustiça. Tipo, nossa, essa pessoa maravilhosa morrendo, aquela outra pessoa que é um cápula continua viva. E aí, quando a gente começa a perceber que a gente está entrando neste furacão, o que a gente faz? Respira e renova os nossos pensamentos. Será que é tão injusto assim? A gente muda a nossa forma de pensar. O que vai mudar não é a realidade, é a forma como a gente encara a realidade. Então, parece muito injusto por tudo isso. Mas, no fundo, opa, gata veio aqui, mudou uns slides. Um instantinho. Na verdade, eles são justos, sim. Porque eles renovam. São aceleradores do progresso. Trazem um aprendizado focado na nossa vida real, que é a vida espiritual. Então, olha como as coisas mudam quando a gente foca na vida espiritual, ao invés de focar só na vida material. A gente vê assim, poxa, isso é uma prova, isso é uma coisa que eu preciso aprender, eu preciso passar, mas que isso vai passar. A gente vê isso como uma tempestade passageira, como um instrumento, sem a ilusão de que isso vai durar para sempre, porque não vai durar para sempre, vai passar. Vai passar e vai nos ajudar na nossa renovação. E aí, além de pensar na questão espiritual, nós estamos encarnados. Então, Kardec também questiona sobre a utilidade física dos flagelos. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E é interessante, né, como nós preocupamos com o ponto de vista físico. E eles respondem, tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras os experimentam. Porque a evolução, ela não dá saltos, ela pode se acelerar, mas ela não pula etapas. Então, eles vão ter uma utilidade do ponto de vista físico também. Nós vemos algumas transformações que já aconteceram agora no nosso planeta Terra. Nós vemos algumas notícias de meios ambientes, de ecossistemas que estão se recuperando, ou de animais que não apareciam, que estão aparecendo. Mas isso ainda não é uma mudança feita. Isso é uma coisa que nós percebemos, algo que está sendo sinalizado, mas que se em um mês ou dois a gente volta a tudo como antes, ao que nós considerávamos normal, será que essas condições terão se modificado? Se a gente voltar a fazer as mesmas coisas que a gente fazia? Então, os processos de mudança também, para a gente perceber nas regiões, eles vão levar tempo. E a gente vai precisar de gerações para que eles sejam percebidos. Mas tem utilidade física. A utilidade, ela é não só espiritual, mas uma utilidade física também. E aí, não só utilidade física, também a utilidade espiritual, sendo reforçada aqui. Além de pensar na utilidade como um progresso de modo mais genérico, Kardec chega a perguntar de modo mais direto: não serão os flagelos
igualmente provas morais para o homem, por porem no abraço com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, a utilidade não é só física, existe a utilidade física para as regiões, vai ser um processo de transformação que transforma fisicamente o planeta Terra, é um processo de transformação que gera a transformação e o progresso intelectual e moral da humanidade. Então, os flagelos vêm com o objetivo de fazer tudo isso por nós, nos ajudar no avanço em todos esses sentidos. E aos homens, então, essa oportunidade de exercitar inteligência, paciência, resignação e também sentimentos. Então, uma utilidade física e uma utilidade moral, espiritual. Nós somos esse boneco aí que está aparecendo na tela. Olha como é que ele tá, piloto automático, né? Não sei se vocês conhecem esse brinquedinho que dá a corda e ele vai, né? No mesmo ritmo, naquela direção, independente do que a gente faça. Deu a corda, vai. Às vezes a gente está andando assim. Quantas vezes a gente não se depara andando assim, no piloto automático? E a gente vai, nem se percebe do que está fazendo. A gente chega ao cúmulo de depois falar assim, será que eu tranquei a porta de casa? Porque tão no piloto automático que a gente nem percebe que trancou. Será que eu fiz tal coisa? Porque a gente faz de forma tão inconsciente, de forma tão automática, que a gente nem percebe o que a gente está fazendo. E aí, de repente, stop! Surge aí uma situação que nos abala, que nos faz rever as coisas, e esse tranco nos tira do piloto automático. Nos tira do piloto automático porque nos faz nos deparar com a necessidade de mudança. Nos faz refletir sobre a forma como nós estávamos vivendo, sobre o que nós precisamos fazer de modo diferente. E aí a gente se depara com a necessidade de exercitar as nossas duas asas. Exercitar a nossa asa da inteligência, exercitar a nossa asa dos sentimentos, do amor ao próximo, da caridade, da abnegação, e exercitar também a nossa inteligência para buscar alternativas, para aprender coisas novas. Então, fazendo o nosso progresso, né? Subindo uma asinha aqui, subindo outra asinha ali, ajudando a gente a progredir e a perceber coisas que talvez de outro modo nós não teríamos percebido. E caminhando para o fim do nosso estudo de hoje, vamos para a última questão, que é a 741. É um fim que não é tão fim assim, porque essa questão é um pouco longa. Então, para os que já estavam felizes, que estavam no final, vai demorar mais um pouquinho, mas a gente chega lá. Então, a gente já passou pela questão da utilidade dos flagelos, da justiça, do que eles nos promovem. Então, né, quando acontece uma situação, muitas vezes a gente pergunta para quê, que é a finalidade, a gente pergunta por quê, que foi perguntado já por Kardec nessas perguntas. Às vezes a gente se pergunta como e também de onde que veio. Qual que é a origem disso? Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, a pergunta não é especificamente sobre a origem, mas na resposta nós vemos os espíritos indicarem a origem dos flagelos, de onde surgem essas situações que nos propõem a transformação. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, então a gente tem os que resultam da imprevidência, e aí, partindo lá para baixo rapidinho, contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Então, nós temos flagelos de dois tipos, basicamente. Os causados, que estão nos decretos da providência, que mesmo que a gente caminhe e tudo esteja indo como desejado, eles vão acontecer, porque faz parte dessa renovação, e existem os que nós ajudamos a criar por causa da nossa imprevidência. Então, a gente tem essas duas origens. E, mesmo nos males que são gerados pelos decretos da providência, muitas vezes nós nos agravamos pela nossa negligência. Então, às vezes, uma situação não precisava ser tão dramática quanto é,
mas às vezes o nosso egoísmo, nosso orgulho, a forma como a gente negligencia aquilo, como a gente subestima, torna os efeitos muito piores do que eles poderiam ser. Se a gente tivesse respeitado esse recado do universo, esse recado das leis da natureza, e a gente parasse para observar, já que as leis da natureza são as leis de Deus, né? A gente parasse para observar o que esses flagelos estão propondo que a gente renove. Então, às vezes, pela nossa negligência, pelo fato da gente tentar, fecha os olhos, fecha o ouvido, né? Para não ver, para não fingir de conta que nada está acontecendo, a gente acaba agravando a situação do que se a gente encara lá de frente e der as devidas proporções que merece. E aí, retomando mais um trecho sobre isso, quando ele pergunta, dado é ao homem conjurar os flagelos, quando a gente pesquisa sobre o significado de conjurar, parece conspirar, planejar, sendo que aqui o significado usado foi o de prevenir, porque olha na resposta, à medida que adquire conhecimentos e experiências, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se ele sabe pesquisar as causas. Então, quer saber, será que nós podemos evitar? Será que nós podemos prevenir? Em parte não, porém, como geralmente o entendem. Então, em alguns casos, a gente consegue prevenir, em alguns casos, a gente consegue evitar. Então, olha que interessante, às vezes a gente coloca muita coisa nas mãos de Deus também, do universo, e Deus está nos ferindo. Mas será que é só isso? Será que não somos nós, por meio da nossa imprevidência, gerando depois outras coisas? Será que não tem nada que nós podemos fazer de diferente? Nada que nós podemos fazer para prevenir outras ocorrências desse tipo? Nós já tivemos outras epidemias, nós já tivemos outras pandemias. O que nós aprendemos com essas coisas para poder prevenir que elas se repitam, que elas aconteçam novamente? E assim com outras tragédias também. O que nós podemos fazer para prevenir? A gente precisa pesquisar as causas. E aí, um comentário do Kardec, que finaliza essa questão, diz que na primeira linha dos flagelos destruidores, que são os naturais, os independentes do homem, você vai ter peste, fome, inundações, intempéries. Mas não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos de atenuar muitos desastres. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar os sentimentos de verdadeira caridade para com os semelhantes. Então, nós vemos aqui que, mesmo na linha desses flagelos naturais, independentes do homem, a gente tem os meios de aliviar. Nós temos recursos para isso, materiais colocados, e os nossos recursos de inteligência também para a gente desenvolver. Existe um país, eu não lembro direito se era na Finlândia, onde eles aprenderam com as guerras, com várias coisas que aconteceram, e criaram um plano de prevenção a desastres. Então, várias estruturas direcionadas para, caso aconteça alguma coisa, minimizar os efeitos disso. Igual a gente vê também as construções que existem em alguns lugares do mundo, onde existem terremotos de forma um pouco mais frequente, construções que são feitas já com arcabouço que permite amortecer o impacto. Então, poxa vida, nós temos a engenharia, nós temos a ciência, nós temos várias áreas de estudo que podem estudar esses fenômenos, os fenômenos que aconteceram, e buscar meios de abreviar os efeitos. Já que eu não posso controlar e evitar que aquilo aconteça, o que a minha inteligência sugere? Que eu faça o possível para aliviar o efeito negativo daquilo. As provas, elas não estão aqui simplesmente para que a gente sofra essas provas e pronto. As provas, elas nos ajudam a exercitar a nossa inteligência, não é? Então, a gente precisa fazer isso. E é muito bacana porque já há muito tempo atrás era indicado qual é o caminho que a gente deve trilhar para conseguir abreviar os flagelos destruidores. Ciência, arte. Aí, no caso, ele fala da agricultura, afolhamentos, irrigações, né, por causa da fome. Estudo das condições higiênicas. Então, ciência, a arte, o aperfeiçoamento das técnicas várias, seja de agricultura, seja de engenharia, seja as médicas, condições higiênicas.
E muito disso vem por meio do estudo, por meio da educação. Então, de modo muito explícito, mostrando coisas que a gente deve valorizar, coisas que a gente deve buscar, e com uma finalidade nobre. A finalidade de tudo isso para preservar, para amenizar o sofrimento da humanidade. Ele fala aqui que a gente não vai poder fazer quando a gente souber aproveitar isso focando no nosso bem-estar material, que às vezes a gente se desenvolve muito enquanto humanidade, nesses aspectos intelectuais, mas para produzir bomba nuclear, para produzir armas, para produzir meios de investigar outros países, para produzir. Então, para que nós estamos direcionando a nossa inteligência? Em que nós estamos direcionando os nossos esforços? E aí ele diz, e quanto mais conseguir aliar a inteligência com o sentimento de caridade, porque aí vem uma coisa que é ainda mais legal. Eu desenvolvo isso e não guardo isso só para mim. Eu vou querer compartilhar para que o máximo de pessoas possam usufruir desse bem-estar também. Eu não vou estar satisfeito só tipo, não, eu estou bem, eu estou protegido, mas vou querer que os outros estejam bem e os outros estejam protegidos, como eu estou. E aí, pensando no nosso atual flagelo renovador, na questão do coronavírus, a gente pode se perguntar, baseado nessas perguntas do Livro dos Espíritos, no comentário do Kardec, o que nós precisamos renovar? Que a gente não se deixe vencer pelo temor, pelo pânico, e pense nesse flagelo como algo não para trazer a nossa destruição, não como algo que objetiva simplesmente o nosso sofrimento e a nossa tortura e uma tragédia, mas como algo que nos mostra que precisamos renovar alguma coisa enquanto sociedade. E o que a gente precisa renovar? O que a gente precisa transformar enquanto sociedade? Quais têm sido os nossos valores? Também, o que precisamos transformar ou renovar no nosso nível pessoal? Qual que é o progresso que a gente precisa de fazer hoje? Por que a gente está precisando parar? Para que a gente está precisando olhar? O que a gente precisa desenvolver? Acho que são algumas das questões essenciais da gente buscar responder daqui diante de forma bem sincera. E trago também uma leitura do livro Vinha de Luz, que é uma psicografia do Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel. Vou buscar o livro. E que fala sobre a esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos, e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, com todo respeito às pessoas que estão sendo atingidas por essa crise, por essa pandemia, com imenso respeito a todos aqueles que perderam seus entes queridos, ou que sofrem, ou que precisam enfrentar as pressões e se veem obrigados a se expor a riscos.
ou a continuar nas linhas de frente com imenso respeito, amor por esses nossos irmãos, que nós possamos nutrir também uma atmosfera de esperança, que nós possamos receber e perceber o amor de Deus que existe em todas as circunstâncias. Muitas vezes, como ele diz, não nos é possível a fé sólida, mas que nos seja possível pelo menos a esperança. Que a gente possa irradiar essas vibrações positivas, essa psicosfera amiga, e que possamos, mais do que olhar para o sofrimento, olhar para o que nós precisamos renovar, para o que nós precisamos fazer de diferente. Que a gente possa ter a coragem de olhar e de buscar também as causas disso. O que gerou isso? Será que os nossos hábitos podem ter coisas a ver com isso? Os nossos hábitos alimentares? Onde surge tudo isso? Surge numa região de comércio de animais em condições insalubres e animais muito próximos de seres humanos? Quantos outros vírus recentemente não tivemos com relação de proximidade aos seres humanos? A questão da própria gripe suína, gripe aviária. Será que essas ocorrências são mero fruto do acaso? Ou será que isso também nos quer dizer algo? Não são respostas, mas são questões para a gente refletir. Então, que a gente possa refletir sinceramente sobre os nossos hábitos, sobre a nossa sociedade de forma bem ampla, e nutrir em nós a esperança da presença do amor divino e a esperança dos dias melhores também. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar isso tudo com vocês. Desejo muita paz e muita esperança a todos nós, que esse sol possa aquecer os nossos corações. Vamos à nossa prece. Muito obrigada, querido Deus, pela sua presença em nossas vidas, pela sua presença na forma de cada um dos nossos irmãos, que nos ampara, nos ensina e nos acolhe. Obrigada pela sua presença na natureza, que nos ensina cotidianamente sobre o universo e sobre sua divindade. Que o Senhor possa nos ajudar e nos amparar, nos dar os olhos de ver para perceber o convite da renovação. Que tenhamos a coragem a fim de acolher esse convite e a esperança de dias melhores. Que o Senhor, seu amor e a sua esperança possam abençoar a todos aqueles que hoje sofrem e choram, todos os que têm medo, todos os que trabalham nas linhas de frente, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da limpeza, os que trabalham no comércio, nas farmácias. Tenha piedade de cada um dos seus filhos, Mestre. Tenha piedade também daqueles que perderam entes queridos nesse processo. Que todas essas almas queridas que estão desencarnando no meio dessa pandemia possam ser recebidas amorosamente no plano espiritual e que suas famílias também sejam confortadas. Agradecemos o trabalho intenso dos espíritos amigos que nos ajudam, nos auxiliam e nos amparam. Agradecemos o trabalho de todas as falanges de socorro e pedimos para eles também, Mestre, a luz e o amparo. Que o Senhor seja com todos nós, hoje, agora e sempre. Amém. Bom, mais uma vez agradeço, desejo uma ótima semana a todos.